Bom dia a todos, é um prazer poder estar aqui. Eu queria agradecer a SBS pela oportunidade, também a Cíntia, que me convidou para esse evento, e toda a equipe que está por aqui, que ajuda bastante num momento desse, onde a gente precisa falar para uma câmera. Certamente eu preferiria estar à frente de vocês, poder olhar no rosto, poder participar de uma maneira mais interativa e interagir com vocês e não estar aqui apenas na frente de uma câmera. Mas eu desejo uma boa manhã e espero que eu possa contribuir um pouco com esse tema que foi colocado agora para esse seminário, que é justamente a contribuição da pedagogia Waldorf no desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Então, talvez para a gente conversar um pouco sobre isso, seja importante colocar um pouco da história da educação, onde a gente percebe que justamente a educação passou por um de transformação ao longo do tempo, né? Com o advento das ciências modernas, a gente percebeu que houve um desvinculamento entre o homem integral, que era visto como um todo, ainda nas antigas matérias que eram apresentadas pelo trivium e pelo quadrivium, onde as disciplinas eram apresentadas, a retórica, a gramática e a lógica eram tidas como um todo e não eram ainda fragmentadas. E após o advento das ciências modernas, a gente percebe uma fragmentação das disciplinas e um distanciamento do todo, né? A gente tem muitas disciplinas na escola, há várias disciplinas, e dificilmente a gente consegue contemplar o ser humano como um todo integralmente dentro da sala de aula. E isso é algo que se percebe hoje nas escolas e é uma reclamação de muitos alunos. Por exemplo, hoje no estado de São Paulo tem uma matéria justamente comentando o resultado do PISA, e a OECD justamente mostra ali que houve um aumento dos alunos em sala de aula, ou seja, nos últimos 30 anos nós temos mais alunos em salas de aula no mundo inteiro, também no Brasil, graças a Deus, mas que esses alunos não estão efetivamente aprendendo a ler e a escrever e a contar. Então, alguma coisa dentro da escola não está atingindo, não está tocando estes alunos. E aí que entram um pouco essas competências socioemocionais e cognitivas e culturais, sobre as quais eu quero falar um pouco para vocês. Qual seria a contribuição da pedagogia Waldorf para esse cenário das competências socioemocionais? Como é que a pedagogia Waldorf encara e vê as competências socioemocionais? É algo que faz parte já do currículo, e eu vou mostrar um pouco para vocês de que forma, mas para isso seria bom eu contar um pouquinho da história da pedagogia Waldorf, para que todo mundo se situe melhor em relação a isso. A pedagogia Waldorf tem 100 anos no mundo. Ela é de 1919, ela foi fundada na Europa, na Alemanha, pelo filósofo Rudolf Steiner, e ela foi então em 1919 fundada, num pós-guerra, num momento bastante trágico e difícil, pós-Primeira Guerra na Europa, e ali ela foi fundada, e agora estamos com 100 anos de pedagogia Waldorf no mundo no ano que vem. No Brasil, ela tem 62 anos. Então, alguns imigrantes saindo após a Segunda Guerra da Europa vieram para o Brasil e aqui desenvolveram a pedagogia Waldorf num momento muito bonito, onde eles queriam retribuir essa boa recepção que os brasileiros deram para esses imigrantes que fugiam de uma Europa bastante catastrófica, um horror da Europa. E então aqui no Brasil eles começaram a desenvolver a pedagogia Waldorf.
E aí eu queria só mostrar para vocês como estou nessa pequena casa, num sobradinho, aqui em Higienópolis, em São Paulo, a primeira escola Waldorf, uma educação infantil apenas e um ensino fundamental, primeiro ano. E esse espaço logo ficou pequeno e tiveram que mudar de terreno de casa e vieram para este local que é em Santo Amaro hoje, no Alto da Boa Vista, onde a escola Waldorf Rudolf Steiner, a primeira escola no Brasil, se encontra neste espaço. Imediatamente viu-se a necessidade de formar professores para essa pedagogia e o movimento, porque o movimento crescia e se expandia. E se a gente pensar um pouco nesse movimento que mundialmente está crescendo, nós temos no mundo 1.100 escolas de educação fundamental e temos também de ensino fundamental e temos 1.800 escolas de ensino infantil. Então é um movimento que mundialmente cresce bastante. No Brasil ele também cresceu significativamente. Nós temos hoje 74 escolas que pertencem à Federação das Escolas Waldorf no Brasil, com quase 10.000 alunos. Ou seja, é algo que cresce ininterruptamente no Brasil, com uma magnitude bastante grande, em ritmo acelerado. E para citar um pouco sobre o mundo, na China também há um crescimento muito forte das escolas Waldorf. Infelizmente a distribuição no nosso cenário brasileiro, ela é desigual, como tudo em nosso país. A gente tem uma concentração maior das escolas no Sudeste, no Sul, em Minas Gerais, alguma coisa no Nordeste e praticamente nada na região Norte. Existem umas poucas iniciativas iniciando seus trabalhos no norte do país. Eu falei de 74 escolas, mas iniciativas pequenas que iniciam já são mais de 200. 70 escolas estão federadas e pertencem realmente ao movimento. Aqui vocês têm algumas fotos mostrando esse cenário aqui no nosso Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Fortaleza, no Recife, também em Brasília, em Florianópolis, em Curitiba, e a gente vê que é um cenário que se desenvolve bastante. Muito bem, e de que forma a pedagogia Waldorf, então, ela contribui para o desenvolvimento do ser humano? Então, inicialmente ela enxerga a criança não como um ser humano pequeno ou um homem diminuído, mas ela entende que as crianças elas passam por processos. Então, de 0 a 7 anos, as crianças são tratadas, ou seja, a maneira de ensinar, a maneira de tratar e de lidar com a criança de 0 a 7 é diferente da criança de 7 a 14. E depois também há uma grande diferença no tratamento do jovem, o jovem de 14 a 21. Eu falo 0 a 7, eu falo 7 a 14 e 14 a 21 apenas como uma grande ideia, não é algo estanque e encerrado nessas idades. Mas, se a gente pensar numa criança da educação infantil de 0 a 7 anos, a gente percebe que ela tem necessidades diferentes de uma criança do ensino fundamental ou do ensino médio. E essa criança da educação infantil, ela é cuidada de uma forma bastante preservada, né? É um ambiente que ela ainda precisa ter um cuidado das pessoas que a cercam, dos educadores, da própria sala de aula, e tudo isso ainda imita um pouco este lar, porque a gente sabe pela neurociência e não só pela pedagogia Waldorf, que é um momento em que essa criança ela está totalmente vinculada ao seu meio, ela imita as pessoas que estão à sua frente, ela aprende na relação, ela aprende pela relação e na relação. Ela não aprende por uma lousa, por algo cognitivo, por preceitos, por coisas postas. Ela aprende naquilo que o pai, a mãe, o cuidador, o professor mostra a ela. Então, a importância desse educador
poder ser alguém que realmente atende a essa necessidade de um lugar integral, integrado, onde tudo que ele faça, a criança possa fazer com ele. Ele é o instrumento de ensino. Ele pinta, ele desenha, ele corre, ele trabalha, ele faz comida, ele lava pratos, ele varre, desculpa, ele varre a sala de aula, ele planta, ele cose, ou seja, é como se fosse um lar expandido e a criança aprendesse na relação, imitando, fazendo, realizando. Também é um ambiente onde os brinquedos ainda não estão tão formados, prontos, porque é um momento em que a criança ainda precisa criar, ela precisa desenvolver a criatividade, a fantasia e a imaginação. E a brincadeira é vista como algo muito sério, porque é o trabalho do adulto. A brincadeira vai se transformar no futuro trabalho de um adulto. Então ela precisa ser muito valorizada e vista como um processo muito sério, não totalmente estruturado, mas em constante transformação. Isso seria um pouco de como a pedagogia Waldorf vê os pequenos, mas isso muda agora para os maiores. Os maiores, eu digo, entre 7 e 14 mais ou menos. De 7 a 14 anos, a gente poderia imaginar que essa criança agora tem realmente um interesse no mundo. E ela não está mais só vinculada ao adulto, mas ela quer conhecer o que se passa no mundo e quer descobrir o que existe para conhecer. E aí nós trabalhamos e podemos ver nas crianças que elas desenvolvem muito a parte emocional, a parte social, emocional, das relações, assim ditas as competências socioemocionais, onde é na relação, no contar, no mostrar, no se envolver com a disciplina, envolver com a matéria e com o conteúdo. Este é o nosso veículo, é o momento em trazer o mundo para dentro da sala de aula, envolvendo as crianças. Nesse momento, a gente poderia entender que o importante não é a disciplina apenas para que se chegue a um fim, mas que a disciplina é um meio para várias outras coisas, assuntos que eu quero ensinar para as crianças. Então, se eu quero ensinar matemática, eu trago várias outras coisas, ética, moral, companheirismo, ligação com os colegas, afetividade, cuidado com o seu meio ambiente. Eu trago muitas outras coisas por meio desse envolvimento com a matéria. Então a disciplina não é vista como um fim, mas ele é um meio para se desenvolver muitos outros assuntos, como esses que eu citei. Isso caminha assim ao longo do ensino fundamental e a gente procura fazer um mapa de relevância. O que é fundamental? O que uma criança, com o que uma criança consegue se envolver, com que ela consegue estabelecer uma relação verdadeira. E essa relação, então, é estimulada pela narrativa do professor, pela forma com que ele traz os conteúdos, que não são apenas de uma forma cognitiva e racional, mas ele traz de uma forma a envolver os assuntos e também a realizar artisticamente os temas tratados, tanto em desenhos, tanto em práticas artísticas, como em documentações, realizando redações, fazendo cadernos e desenhos que podem mostrar como esse conteúdo acaba sendo concretizado. Então a gente reflete sobre o conteúdo, a gente vivencia e se envolve com o conteúdo e finalmente a gente registra esse conteúdo. Para dar um exemplo para vocês, se imaginarmos, por exemplo, uma aula de história, né, navegações, a vinda para o Brasil, o descobrimento, né, do Brasil, por exemplo, para uma criança de 10 anos, a gente traria essa ideia de como é preparar uma viagem, como é deixar lá Portugal
como é se despedir no cais, em Lisboa, dos familiares, que tipo de alimento se colocaria numa caravela, como se prepara um barco, como é construído um barco como uma caravela, o que se precisa, quanta água, que tipo de alimento, o que se faz com leite dentro de uma caravela, quanto tempo dura o leite, como é essa despedida, uma missa de despedida, como estão os marujos, os marinheiros, como está o capitão dessa nau, e depois como é velejar, como estar num oceano com tempestades, com calmarias, enfrentando escorbuto, desespero, medo, angústias, ou seja, procurar envolver os alunos com essa travessia, como se eles fizessem a travessia junto nessa nau. Neste momento eu estou trabalhando o envolvimento, e quando eu trabalho o envolvimento, eu trabalho as competências socioemocionais. Eles estão se ligando, eles estão sofrendo com os marujos, eles estão de posse da coragem do capitão da nau, eles estão se envolvendo com o lado religioso dessa travessia, eles estão se envolvendo com as angústias, com as dificuldades, com o companheirismo ou com o não companheirismo. E isso é algo que a gente traz junto com a disciplina, não fragmentando uma disciplina, mas enriquecendo uma disciplina. Ela está servindo como algo formativo, mas ela não é um fim em si, ela é um meio para todo um pacote. E o que eu quero dizer com esse pacote? Eu quero dizer do ser humano integral. Eu estou vendo agora este ser humano, este português que vem ao Brasil de uma forma integral. Ele não é só uma data, um nome de uma nau e uma travessia que precisa ser realizada. E quantos dias dura essa travessia e como ele chega ao Brasil. Mas o que acontece nessa nau? Tudo que ali se edifica e se realiza. E assim a narrativa do professor, a linguagem do professor, ela é muito importante. Toda a formação e o preparo desse professor para que ele lide com esse conteúdo de uma forma artística, singular, própria. Ele vai desenvolver essa narrativa, ele vai ler, ele vai se preparar, ele vai ver obras de artes, objetos, livros, saber sobre essa história, conhecer os seus alunos e através disso ele prepara essa aula com muita liberdade, porque ele vai desenvolver essa narrativa, trazendo todos esses aspectos, envolvendo esses alunos nesse conteúdo. Por fim, a chegada no Mar dos Sargassos e a descoberta de que há gaivotas no céu e que estamos chegando perto de alguma terra firme depois de tantos dias no mar, é motivo de alegria de todos que estão navegando. E como é chegar a uma terra, né? De novo, eu envolvo o meu aluno com essas características da emoção, emocionais, estruturantes do ser humano. E envolvendo o aluno, ele vai guardar, ele vai memorizar, ele vai ter este conteúdo para si, para sempre, né? E ele vai usar esse conteúdo no seu dia a dia. Ele vai saber o que é um desespero, o que é um companheirismo, o que é uma alegria, o que é uma tristeza, uma dificuldade, uma superação. E ele vai saber valorizar isso. Então, é um meio para chegar ao Brasil, né? E chegamos ao Brasil, estamos lá vendo o Monte Pascoal, estamos visualizando os índios e essa primeira interação com os nossos nativos da nossa terra natal brasileira, né? E como é esse encontro, e como agora cada um vê o que o índio acha desse português e o que o português acha desse índio, e como começa essa vida no próprio Brasil, e depois os grafismos, e as danças indígenas, e as músicas indígenas, tudo isso é realizado com os alunos. Qual é a ideia? É não fragmentar o ser humano e é não fragmentar o ensino, é envolver o aluno com este ensino, tanto do lado cognitivo, nós vamos refletir sobre os dias que essa nau fez essa travessia, nós vamos refletir sobre os nomes, sobre as dificuldades, sobre que tipo de carne se leva, que se faz com leite numa nau,
nós vamos tecer reflexões sobre o conteúdo, mas nós vamos também nos envolver com este conteúdo. E por fim, depois de envolvidos com o conteúdo, vamos escrever sobre isso, vamos estar tão preenchidos do conteúdo que podemos fazer uma redação, um desenho, uma pintura, uma música, uma brincadeira, um jogo, enfim, tantas possibilidades nós temos depois de um trabalho tanto cognitivo como artístico, para, assim por dizer, trabalhar a totalidade. Eu pensei sobre o conteúdo, eu me envolvi com o conteúdo e eu realizei, eu coloquei o conteúdo na prática. Por fim, a gente pode dizer que depois desses 7 anos, ou seja, mais ou menos dos 7 aos 14 anos, a criança passou por esse processo e chegou então à pré-adolescência e adolescência e entrou no ensino fundamental, ensino médio, perdão, onde justamente há uma modificação dessa temática. Eu já não preciso envolver o aluno de tal forma emocional, né, socioemocional, mas agora já tendo ele como uma pessoa que se envolveu e se ligou aos conteúdos, ele precisa mais e mais refletir sobre os conteúdos. Então a gente diz que no ensino médio é um momento em que já nos finais, né, do ensino fundamental e depois do ensino médio, é um momento em que nós precisamos refletir muito, né, criticamente sobre os assuntos, sobre as disciplinas, não ter uma fórmula pronta para matemática, por exemplo, mas com a ajuda dos professores chegar a uma fórmula, tratar os assuntos de uma maneira a edificar com os alunos o conhecimento, né? Aí um pouco a ideia de Freire também, como conjuntamente o assunto é descortinado, né? Nós descobrimos junto com os alunos os assuntos, que a história da humanidade nos mostra todos os ganhos e os desenvolvimentos do ser humano, e isso é feito junto com os alunos de tal maneira que eles reflitam sobre os conteúdos e consigam chegar às respostas às indagações das próprias perguntas que a humanidade nos coloca. Então eu coloquei isso um pouco para mostrar que dentro da proposta da pedagogia Waldorf, cada momento do percurso da criança é diferenciado. Isso é importante levar em conta, porque é uma forma diferente com que a criança se vincula ao aprendizado, né? De uma forma muito lúdica e imitativa nos primeiros 7 anos, depois de uma forma bastante vinculada, emotiva, emocional, nos próximos 7 anos do fundamental, basicamente, e nos anos finais do fundamental e no ensino médio, de uma maneira bastante cognitiva, né? Dessa maneira, a gente tem um ser humano integral. E dentro da sala de aula, a ideia é trabalhar de uma forma integral, com uma não fragmentação das disciplinas. Temos aula de matemática, de língua portuguesa, de ciências, de história e geografia, certamente. E as disciplinas são importantes, mas elas não são um fim em si. Em cada disciplina existe esse envolvimento do aluno com a disciplina, que basicamente pode ser feito pela forma dialógica, ou seja, eu estou em constante diálogo com o meu aluno, de forma narrativa, ou seja, eu estou narrando para o meu aluno, envolvendo o meu aluno com o conteúdo, né? E por fim, também de uma forma onde eu estou realizando, entusiasmando o meu aluno a realizar. A gente vê assim a pedagogia mais como uma arte do que como uma ciência, né? Como diz um professor meu, o professor precisa ser quase que um guia turístico, onde eu estou escolhendo o que é relevante, o que é fundamental, e eu estou apresentando isso de uma forma científica, de uma forma emocional de envolvimento, uma forma lúdica e uma forma de atuar, de fazer e conhecer o local, o conteúdo ou o local que eu estou conhecendo no momento. Então,
essa vinculação de um ser humano integral, que a gente tinha nos tempos antigos, antes das ciências modernas, com o trivium e o quadrivium que eu mencionei no começo. Antes das ciências modernas, o homem era visto de uma forma integral. Não havia uma dissociação dos saberes, eles caminhavam juntos, né? E não havia uma fragmentação das disciplinas como a gente encontra hoje. Não é um saudosismo e um desejo de voltar ao passado, é apenas uma constatação para mostrar que depois vieram as ciências modernas e que elas têm a sua função e são importantes sim e devem ser valorizadas, mas que dentro da educação para as crianças a gente consiga fazer um processo onde a ciência converse com a arte, converse com a moral, converse com a ética, converse com as humanidades, ou seja, que isso seja trabalhado de uma forma integral dentro da sala de aula. Quando eu leio hoje essa notícia do Estado de São Paulo, que essa matéria, né, dessa análise dos dados do último PISA, que diz que temos mais alunos em sala de aula nos últimos 30 anos, ou seja, há uma vitória, sim, mas, pelo outro lado, o mais estonteante desse artigo diz que temos mais alunos em sala de aula, mas o aprendizado ainda está aquém. Isso mostra que as crianças estão em salas de aula, mas elas não estão efetivamente aprendendo. E será que não está faltando uma maior vinculação ao conteúdo, um maior interesse, um maior significado desse conteúdo para que ela consiga estabelecer um vínculo e de fato aprender? Estabelecer um vínculo não é só um vínculo científico com o conteúdo, é um vínculo cultural, é um vínculo artístico, onde a gente pode citar a música, a pintura, a arte, o desenho. Esse seria o vínculo que ela também faria. Científico, humano, artístico, social, cultural e um vínculo também de realizar. Então a gente dança, a gente escreve, a gente pinta, a gente precisa colocar no concreto, realmente pautado, aquilo que foi, assim por dizer, aprendido e vivenciado em sala de aula. Eu acho que assim eu tento mostrar um pouco como isso é trabalhado dentro da sala de aula, mas talvez ainda ressaltando esse aspecto dessas socioemocionais, né, desse ser humano integral. Como é importante o preparo do professor para realizar isso. O professor não lê apenas um livro didático e dá a sua aula em relação a esse livro didático. Ele não é um leitor de um livro didático, ele é leitor de uma biblioteca e se apropria de fatos culturais também e artísticos para assim edificar a sua aula. Então, ele precisa ser alguém muito bem preparado, muito pronto para esse momento. E isso é algo que a gente tem feito nos últimos anos na Escola Waldorf, e nesse sentido a gente tem preparado o professor para a Escola Waldorf. Isso a gente tem feito nos últimos 40 anos, preparando os professores para a Escola Waldorf. Inicialmente de uma forma informal, com cursos realizados dentro da escola, mas ao longo do tempo viu-se que havia a necessidade de uma formação mais estruturada. E iniciou-se então o Centro de Formação de Professores Waldorf, que recebeu a certificação em 97, como uma formação de nível médio, ou seja, o antigo magistério, que talvez alguns de vocês se lembrem do antigo magistério, uma formação muito boa que havia para preparar professores. Isso, nós recebemos essa possibilidade e operávamos com esse certificado de ensino médio, né, o magistério, para os nossos professores. Mas a LDB de 96 justamente especificou que o professor não poderia mais ser formado dessa maneira e precisaria do ensino superior, o ensino em pedagogia para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. E nós recebemos essa tarefa. Iniciamos uma pesquisa
E essa pesquisa se estendeu aí ao longo de alguns anos, onde então nós criamos o Instituto de Desenvolvimento Waldorf, onde fizemos cursos, procuramos modificar um pouco a nossa abordagem, procuramos mais contato com a academia, procuramos contato com outras escolas, com outras linhas pedagógicas, estabelecer diálogo com outras instituições, com o poder público, enfim, inteirando e tentando trazer a contribuição da pedagogia Waldorf para esse cenário da educação, porque é no diálogo e é na possibilidade e na ampliação desses saberes que a gente pode contribuir com a educação no Brasil. Então esse instituto foi criado, mas logo a gente viu que o instituto ainda não era suficiente e que precisaríamos de uma faculdade de pedagogia Waldorf. E aí nós fomos perguntados, mas já há tantas faculdades em São Paulo, por que mais uma faculdade de pedagogia Waldorf? Isso não parece muito interessante. Contudo, sabíamos de um diferencial muito grande na formação do nosso professor. E é com esse diferencial que nós quisemos contribuir com a formação de professores no Brasil. Então, criamos a Faculdade Rudolf Steiner, que foi autorizada no final do ano passado pelo MEC. Fizemos todo o processo de autorização junto a esse órgão governamental para receber a autorização do nosso curso em graduação da Faculdade Rudolf Steiner. E esse curso de graduação ele tem alguns princípios norteadores muito importantes para nós, que lida então com esse ser humano integral, que esteja vinculado à nossa época, que esteja trabalhando a contemporaneidade e seus desafios, que lide e atenda à sociedade brasileira, que vise e trabalhe com a ética do pedagogo, aborde a pesquisa, que tenha a arte estética na atuação pedagógica e que trabalhe também com a autoeducação, com a transformação do pedagogo, que nós acreditamos que esse é um caminho importante para lidar com as crianças. Qual foi a ideia? Temos um currículo, uma grade, não é para ler, não tentem ler essas letrinhas pequenas. Eu vou explicar o que isso significa diante das cores que estão apresentadas diante de vocês. Nós vimos que havia algo muito importante nas nossas formações, que dava muito certo na formação do professor, que era justamente esse âmbito da arte. Então, se vocês olharem aí todas essas caixinhas azuis, são as disciplinas, assim por dizer, mais teóricas, mais cognitivas, que muitas vezes a gente encontra na maioria das faculdades de pedagogia, dos cursos que têm à disposição no nosso Brasil, né? Psicologia do desenvolvimento, história da educação, sociologia da educação e outras. E isso nós achamos importante que o pedagogo conheça Freire, conheça Piaget, conheça Freud, Jung, Vygotsky, Vallon. Isso faz parte do desenvolvimento de qualquer faculdade e de um saber tão importante como é o da educação. Mas, acrescido nessas caixinhas azuis, também há alguns saberes que são da pedagogia Waldorf e são do Rudolf Steiner, por exemplo, que trabalha intensivamente a criança do 0 aos 3 anos. Ele trabalha a biografia humana, como o ser humano ele é e se desenvolve ao longo da sua vida, né? Ele mostra isso, esse caminho de percurso de formação do ser humano. Isso também é uma disciplina. Passado essas mais teóricas, nós temos as verdinhas, e essas seriam as disciplinas mais vinculadas às artes, ou seja, onde a gente vê que pela arte, além de um repertório maior de um professor, que precisa cantar, que precisa fazer roda, que precisa saber fazer uma dança, que precisa saber fazer brincadeiras, que precisa estar vinculada à cultura do nosso país e às belezas que nós temos em nosso país, que ele saiba trazer isso, que ele saiba, que ele passe por um processo também artístico de pintar, desenhar, fazer uma escultura em argila, fazer trabalhos em metal, em madeira. Isso não é para ele trazer como um pedagogo para uma sala de aula, mas isso seria um âmbito de desenvolvimento pessoal.
eu percebo as minhas limitações diante de um trabalho de crochê, de tricô, eu percebo as minhas potencialidades, eu percebo o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, o que eu faço bem, eu consigo me perceber ao longo do trabalho. E isso é uma maneira de se autodesenvolver, autotrabalhar, modificar e aprimorar. Então a gente acha muito importante e a gente vê que isso foi um resultado muito bom ao longo do tempo nas nossas formações de professores. Depois vocês podem ver que as disciplinas com cor laranja não, está mais para o rosa, né? Com cor rosa, e essas são as práticas, então as metodologias e didáticas, as práticas, o que realmente a gente quer realizar, metodologias didáticas, atuações, realizações na comunidade. Então a gente realmente quer fazer muitos projetos, que vocês podem ver aqui embaixo, tem os projetos de atuação, que também está em rosinha bem embaixo, onde pega-se alguma disciplina, algo que se aprendeu ao longo do curso e se coloca na prática em sala de aula ou em ONGs ou em comunidades, procura-se realmente realizar os saberes. Aqui a gente tem uma tentativa de não separar tanto a prática da teoria e das atividades lúdicas, mas a gente tenta então envolver tudo isso numa realização. É um curso que tem estágios e que esses estágios são supervisionados e a gente quer engrandecer essa parte dos estágios para que essa experiência em sala de aula também possa se reverter em um aprendizado do grupo e de um desenvolvimento do grupo acerca das dificuldades que a gente encontra em sala de aula. Existem os projetos de pesquisa, que a gente sabe que para realizar um TCC lá na frente é importante que a pesquisa já esteja presente e que o professor seja também um pesquisador ao longo da sua prática. E por fim, tem ali ainda a ampliação cultural, que é importante para todo ser humano, cidadão ou jovem em formação, trabalhar conhecer um pouco dessa diversidade cultural que temos à disposição. É um curso que esse curso recebeu a nota 5 junto ao MEC. Nós mostramos essa grade tão diferenciada para o MEC, que então viu que seria de relevância um curso de formação de professores que tivesse esse diferencial, não trabalhando apenas uma parte muito teórica, mas tivesse esse lado artístico, esse lado também de atuação, e isso foi visto de uma forma muito positiva, como uma possibilidade de uma nova capacitação para professores, e nós conseguimos nota máxima e ficamos muito contentes porque foi um grande reconhecimento para toda a equipe que muito trabalhou em todos esses anos. Temos também, então, dentro da faculdade Rudolf Steiner, os cursos de pós-graduação, lato sensu. A ideia é, agora sim, na pós-graduação, trabalhar a especificidade Waldorf. A graduação em pedagogia é um curso em que o egresso do curso pode trabalhar em escolas públicas, em escolas privadas, em órgãos governamentais, em gestão. Ali, esse diferencial foi colocado para que fosse levado para diferentes âmbitos da sociedade. Esse era nosso desejo e continua sendo, que esse diferencial chegue a diferentes escolas públicas, privadas, órgãos de gestão, órgãos governamentais e tudo mais, para engrandecer essa formação do pedagogo. Na pós-graduação, nós temos uma situação diferente. Aqui sim, a formação é específica para a escola Waldorf. Então, eu gostei da pedagogia Waldorf, achei interessante, quero trabalhar numa escola Waldorf. Agora sim, é o momento em que esse estudante vai se debruçar e se aprofundar especificamente na educação infantil Waldorf, no ensino fundamental Waldorf ou no ensino médio Waldorf. Existem essas outras modalidades de pós-graduação
pós-graduações que vão agora ser preparadas nos próximos tempos e nos próximos anos, estarão à disposição também. Pesquisa e extensão, para terminar minha apresentação, ainda falando a ideia da pesquisa, que precisa estar presente e que nós achamos que pode ampliar muito a nossa relação da pedagogia Waldorf com a academia, onde nós já fizemos alguns cursos que são justamente os diálogos do Steiner com o Piaget, com o Paulo Freire, com o Winnicott, com o Vygotsky e com o Goethe. Esse diálogo mostrando o que é típico do Steiner, o que é típico do Piaget, aonde os dois conversam e tem algo de relação, algo parecido, algo igual, né? Onde um bebeu na fonte do outro. Enfim, que relação existe entre outros pensadores e Rudolf Steiner. Alguns cursos que nós oferecemos ao longo desses últimos anos, no Instituto também de Desenvolvimento Waldorf, e que ainda estão acontecendo, e fizemos também alguns encontros que nós chamamos de colóquios pedagógicos, que são momentos gratuitos, sextas-feiras à tarde, dentro da Faculdade Rudolf Steiner, onde nós trazemos assuntos da pedagogia Waldorf para o grande público se inteirar. Eu queria finalizar essa parte mais expositiva, tentando saber um pouco se deu para corresponder à expectativa de quem me escutou e me viu aqui na tela. A gente está muito feliz com essa fundação da Faculdade Rudolf Steiner, colocando ela à disposição também para contato, e queremos muito motivar as pessoas, os cidadãos que se interessem por pedagogia, que se tornem professores, porque é o que o nosso país está precisando, de professores bem formados, que atinjam todas as camadas da educação no nosso país, e que as pessoas se vinculem e se liguem a esse movimento de formação de professores, porque é o caminho para trazer respostas a tantas questões complicadas que estamos enfrentando na atualidade em nosso país e no mundo. Muito obrigada. A pergunta, sim. Parece que não vieram perguntas. Estou aberta a perguntas, por favor, vocês até me ajudam, porque eu falei demais, talvez eu até fale rápido demais, e pelas perguntas eu posso aprofundar algo que seja relevante ou de importância para vocês, ou seja interessante. Então, por favor, perguntem, vocês me ajudam, inclusive a falar algo que tenha passado em branco, né? O meu colega aqui está abrindo o chat. Então, todos escutaram a pergunta? Primeira pergunta. Veio uma pergunta aqui no áudio. Você desliga aí de... Veio uma pergunta no áudio? Todos escutaram? Não, né? É a respeito de língua estrangeira. Então, especificamente inglês, como as línguas estrangeiras são trabalhadas, né? Então, entende-se dentro da pedagogia Waldorf a importância de se vincular inicialmente a criança à língua materna, seja ela qual for, né, do país. Essa língua então materna, na educação infantil, o trabalho com a língua materna, vinculando-se à cultura, ao país, ao local. E a língua estrangeira entra no ensino fundamental, onde a gente já tem uma criança não só tão vinculada a esse pedagogo, a essa imitação, mas com uma maior curiosidade e conhecimento pelo mundo.
A língua estrangeira no primeiro ano, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, ela é trabalhada de uma forma muito lúdica, ou seja, ainda muito pelo auditivo, pelo escutar, imitar, brincar, conversar, dialogar e uma estruturação bastante participativa, lúdica e de brincadeira, né? Dessa maneira, a língua, ela é ainda de forma bastante inconsciente, memorizada e cultivada pela criança. E a estrutura, ou seja, a gramática, a parte mais estrutural, ela entra a partir do terceiro ano. Então, o primeiro e segundo ano, ela é tratada de uma forma bastante lúdica e auditiva. Também eles pintam, eles desenham cavalos, por exemplo, se a disciplina, se o professor trabalha o cavalo, e aí eles desenham o cavalo e eles dizem que o cavalo está desenhado em inglês. É bem bonitinho ver como eles fazem isso e devagar aí, depois disso feito, eles vão começar a escrever a palavra cavalo em inglês. Então, primeiro algo bastante lúdico, artístico, do movimento, da interação, de conhecer essa sonoridade, essa língua, para depois passar por uma estruturação. E isso vai até o ensino médio. Tem-se em todas as escolas Waldorf do mundo 2 línguas estrangeiras, a partir do primeiro ano sempre 2. O inglês é o mais natural, então que eu saiba, todas as escolas do mundo têm o inglês como uma delas, e sempre uma segunda. O inglês passa primeiro por uma forma lúdica, é estruturada e é bastante comum a forma de tratá-la até o ensino médio depois. E a segunda língua estrangeira a ideia é ampliar o universo social dessa criança, que ela aprenda algo completamente diferente do que é tratado no seu país, uma estrutura de língua estrangeira completamente diferente, para entrar numa outra maneira de pensar a língua, para que ela se abra para coisas diferentes, povos diferentes, línguas diferentes, e tenha uma interação maior com as pessoas e com línguas diversas. Então, aqui no país a gente tem algumas escolas que trabalham o alemão, as escolas na Alemanha trabalham o chinês, o russo. A ideia é buscar sempre algo bem diferente da estrutura gramatical do próprio país, da língua do próprio país. Eu preciso do meu óculos agora. Essa aqui? Ok. Você consegue entender essa pergunta da Cecília? Então, a Cecília aqui pergunta se a formação específica para a escola Waldorf só é possível em nível pós no sul do país. Então, Cecília, existem centros de formação de professores em outros lugares do país, e você pode checar isso no site da Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Ali existem centros de formação em outros lugares do país. Contudo, o que nós oferecemos hoje é um certificado, ou seja, um centro, uma faculdade que tem uma certificação para o curso de pós. Os outros centros ainda não têm isso. O nosso curso hoje de extensão e depois de pós-graduação, ele funciona em formato modular. Isso significa que o aluno ele vem uma semana em janeiro, uma semana em julho, intensiva, manhã, tarde, quase noite, e depois um fim de semana por mês ao longo do ano, né? Então, se a pessoa não está tão próxima de São Paulo, isso também, infelizmente, não ajuda. Mas quem está mais próximo da cidade de São Paulo, isso já é uma ajuda, esse formato modular. Tem um outro formato que é o semanal, que aí sim existe essa exigência, uma vez por semana estar em São Paulo. Mas o modular facilita. Uma semana em janeiro, uma semana em julho e um fim de semana por mês ao longo do ano. Estamos, sim, nos inteirando do ensino à distância e queremos, com o tempo, oferecer
essa pós, não à distância completamente, porque nós precisamos da arte, precisamos da música, precisamos da interação, precisamos ter vocês na nossa frente, precisamos ter olho no olho. E então ele não será um EAD convencional, ele será um EAD presencial também, e mais presencial do que a gente tem aí no Brasil afora, né? Então acho que com isso talvez eu tenha respondido a sua pergunta. Aqui existe uma pergunta da Maíra, se além do vínculo com a matéria, que eu acho que ela entende que é importante, ela questiona se as crianças não estão indo muito cedo para a sala de aula. Então, é uma pergunta delicada para ser respondida, né? Eu vou dizer agora, dentro da pedagogia Waldorf, a gente entende que essa importância da criança ter tempo para brincar, ter tempo para brincar, ter tempo para se desenvolver, ter tempo para criar essa fantasia, ter tempo para poder desenvolver essa imaginação, essa fantasia, escutar histórias, se vincular à cultura do seu país, as danças, a terra, ou seja, ter um tempo maior de um ensino informal e tácito, né, onde a criança não está deixando de aprender, ela aprende com todas essas experiências, coisas extremamente importantes. E fazer uma transição para o ensino fundamental que possa proporcionar que esse brincar se torne num aprender. Que o aprender seja tão prazeroso como brincar. E isso a gente pode fazer se essa transição é uma transição feliz, cuidadosa, uma transição onde a gente consegue do brincar envolver a criança com a matéria, né? Mas para isso ela precisa ter tido esse tempo de desenvolvimento pessoal, né? E ter tido essa possibilidade de experimentar muitas coisas. Hoje em dia fala-se muito da necessidade de alterar as disciplinas, de ter disciplinas específicas para a ética, disciplinas socioemocionais, disciplinas para a inovação, né? E nós diríamos dentro da nossa pedagogia que as disciplinas são importantes como são colocadas e que a disciplina socioemocional pode ser trabalhada o tempo inteiro em todas as disciplinas de uma forma integrada, né? Que a ética, os valores são trabalhados internamente, integralmente em todas as disciplinas. E que a inovação, na verdade, ela está sempre atrasada. Se eu der uma disciplina para tecnologias de hoje, quando meus alunos se formarem, isso já está desatualizado. Ou seja, o importante é criar a criatividade, a fantasia, a possibilidade de ir além do mundo concreto colocado, estabelecido como ele está. Então, essas disciplinas, essa possibilidade de brincar, essa possibilidade de fantasiar, essa possibilidade de desenvolver através de um toquinho todo um mundo e uma brincadeira, isso é criatividade. E é criatividade que eu preciso, além de conhecimento, para lidar com o novo. O novo, eu não posso ensinar o novo, porque o novo está sempre sendo inovado, mas eu preciso preparar esse ser humano para lidar com o novo, de forma criativa. Aqui tem uma pergunta do Giovanni, eu acho, sim, onde a pergunta é sobre a antroposofia, né? Então, o Rudolf Steiner, sim, ele criou a antroposofia, que é um conhecimento sobre o ser humano, e dentro da antroposofia ele desenvolveu vários segmentos, desenvolveu a agricultura, ampliada pela antroposofia, uma medicina ampliada pela antroposofia e outros, e também desenvolveu a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia ampliada pelo conhecimento de ser humano da antroposofia, né? O que temos aqui? Uma visão de homem, uma visão de ser humano que embasa o nosso trabalho, que eu mostrei um pouco para vocês. A criança dos primeiros anos é um tipo de criança, ou seja, isso está dentro do ser humano.
a do segundo dos anos fundamentais é um outro tipo, e o adulto depois ele é também um ser humano pronto para lidar com a vida qual ela nos é colocada. Então, trabalhamos com essa imagem de ser humano tal qual Rudolf Steiner nos mostra, nos apresentou, e isso está também nos fundamentos da faculdade, e também foi apresentado ao MEC dessa forma. Isso eu emendo um pouco aqui com a pergunta da Karina. A faculdade Waldorf já tem contato com outras universidades, então isso é bom até para a gente corrigir, porque não é a faculdade Waldorf, é a faculdade Rudolf Steiner, que tem uma graduação em pedagogia ditas comum, no sentido que você sai formado para qualquer área pedagógica, e se ela tem contato com outras universidades. A gente nós estamos tendo muitas conversas com outros teóricos, com outras faculdades e universidades aqui de São Paulo, inclusive, nos aconselhando, que também participaram um pouco na elaboração do nosso currículo, da nossa matriz curricular, mas já temos parcerias com faculdade fora do país. Então, estamos fazendo uma parceria com uma universidade na Noruega, que justamente quer fazer intercâmbio de alunos e de estudantes, e pertencemos a um órgão na Europa, que se chama INAST, que justamente também faz parcerias com outras faculdades e universidades na Europa, na Áustria, na Alemanha e na Suíça. Aqui nós temos mais uma pergunta. Como a pedagogia, qual a diferença entre a pedagogia Waldorf e a pedagogia de projetos, né? Então, a pedagogia Waldorf, a gente pode dizer que tem alguma similaridade com os projetos, porque a gente trabalha com um projeto, né? E o ser humano é movido por projetos. Precisamos sempre ter um projeto para nos movimentar. Então, a disciplina, por exemplo, de história que eu citei, ela é tratada como um projeto no sentido em que ela, dentro do ano, ela é trabalhada em um bloco, em um módulo, ou seja, em 4 semanas, mais ou menos, aproximadamente, eu trabalho durante 2 horas na manhã da minha aula, como professora que conduz uma classe, eu trabalho intensivamente um assunto, a história, por exemplo. Então, durante essas 2 horas, durante 4 semanas, esse é o projeto dessa turma, com o seu professor, trabalhar a história. Então, eu não vou ter, neste momento, uma aula de matemática no meio, uma aula de ciências, eu vou trabalhar a história. Naturalmente, de uma forma integrada com muitos outros saberes, que é a nossa maneira de trabalhar. E esse projeto, essa aula de história, ela vai agora por 4 semanas e, eventualmente, eu vou apenas, em outro momento do ano, mais para o fim do ano, voltar a trabalhar a história de novo dentro de um projeto. O diferencial dos projetos que a gente vê nas escolas tradicionais é que há uma condução bastante presente do professor. O professor conduz mais os projetos do que nas escolas convencionais. Como que nós entendemos isso? Que quanto menor a criança, mais condução ela ainda precisa. O adulto ainda precisa descortinar um ambiente para essa criança, ainda precisa apresentar um ambiente e apresentar uma disciplina e os interesses. Ou seja, quem vai fazer o mapa de relevância e de fundamentos para essa criança é o docente. Ele vai conduzir de uma forma amorosa, cuidadosa, dialógica, interativa, ele vai conduzir argumentativa, ele vai conduzir os alunos, né? E eles não vão estar tão ligados aos seus projetos. Isso para os menores.
ao longo do tempo, naturalmente, o protagonismo vai sendo mais entregue aos próprios alunos, conforme a gente vê que há uma maior maturidade. Então, uma condução maior para os menores e uma autonomia maior para os maiores. A gente vê que a criança sai de uma anomia, né, no seu nascimento, vai para uma heteronomia, e a gente entende que aí a gente precisa dessa condução do professor para chegar a uma autonomia plena, né? E a gente vê que é um processo saudável de ter ainda essa vinculação, esse cuidado, essa participação, essa proximidade do professor. O professor realmente ele precisa conduzir o grupo por um processo em que ele se trabalha constantemente, se transforma, se aprimora, aprende com seus erros, com seus problemas, em constante autoeducação, autotransformação. Ele conduz essas crianças para que elas ganhem autonomia, mas ainda uma participação bastante próxima com os seus alunos, porque ainda é no olho a olho, ainda é na participação, ainda é na apresentação, ainda é nessa interação, nesse estar juntos que conseguimos com as crianças fazer um aprendizado, entusiasmá-las, vinculá-las e fazer com que elas sejam copartícipes dessa formação. Então, eu acho que nós chegamos ao final. Eu queria agradecer a equipe aqui do SBS, queria agradecer a participação de vocês. Estamos à disposição na Faculdade Rudolf Steiner para atendê-los. Se existem ainda muitas perguntas, eu também, pessoais, podem talvez ainda mandar, a gente tenta ainda responder de alguma maneira. E eu agradeço e espero ter conseguido entusiasmá-los em relação à formação do professor, porque os professores são extremamente importantes. Para mim, são os mais importantes dentro da nossa sociedade, porque nós precisamos preparar e cuidar desses futuros cidadãos. Muito obrigada.